E aí, pessoal, tudo bem? Como estão aí as coisas? Estamos aqui mais um episódio aqui do podcast da Contabilidade Conectada e hoje vamos falar de um tema que até pode se chamar polêmico, mas atual e muito importante para que a gente consiga aí planejar e fazer muitas mudanças que tem que ser feito nas empresas. Então, fique ligado que o tema é para você. Então, pessoal, estamos aqui hoje com um representante muito importante da reforma tributária. Se você não sabe o que é, então fique ligado nesse nosso episódio e você vai ficar por dentro de tudo, tá? Tudo mesmo, tá? Nós vamos falar muito sobre reforma tributária. E eu quero apresentar a vocês Douglas. Fala, Douglas! Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, dependendo de quando você estiver vendo aí, Isso né? aí. Saulo, mais uma vez agradeço muito o convite. Tive aí a grata surpresa, uma das coisas interessantes que a vida nos traz de conhecer o Saulo aqui no mestrado, né? Só que, diferentemente do Saulo, eu não consegui concluir, o Saulo conseguiu, né? Mas assim, é um prazer estar aqui no podcast, trocar informações aqui com relação à questão da reforma tributária, que é um tema que ele tem sido bastante difundido, seja nas empresas, seja nas entidades de classe, ou seja, eu digo que a gente está passando por uma transformação. E o Brasil é importante que a gente relembre isso todos os dias. Bata na mesma tecla todos os dias. Por quê? Porque a gente ainda tem aquela cultura de que será que isso vai acontecer? Será que é de verdade isso? Será mesmo? Então, assim, a ideia hoje é a gente trazer alguns insights, trocar algumas informações, de tal forma mostrar para você que, como se diz aqui, agora é para valer. Quero agradecer mais uma vez o convite. Estamos aqui para poder trocar essas experiências aqui nesse bate-papo. Legal. Douglas, para quem participou da nossa imersão em janeiro, Douglas foi lá um convidado muito interessante, né? E depois da imersão, muita gente falou assim, agora eu entendi o que é reforma tributária, depois do exemplo, né, de você morar com a ex e atual junto. Isso aí foi polêmico lá saindo. Cara, foi um insight, agora eu entendi o tamanho do problema que eu vou ter. Né? Mas a gente pode falar mais no decorrer do episódio aqui. Mas é muito legal que você fique. Se você não conhece Douglas, agora você conhece o Douglas e segue ele. Esse cara aqui, você entrou na rede, ele tá fazendo alguma coisa lá, né? Então é muito legal. E Douglas, pra gente começar essa nossa conversa, esse bate-papo nosso aqui, né? O que é legal, né? É legal a gente conhecer o Douglas, na verdade. Antes de tudo, né? A gente fala de tributário, a gente vai falar de temas até importantes, chamar atenção, né, para a realidade. Mas acho que é legal conhecer o Douglas. Quem é o Douglas, né? Da onde o Douglas veio, né? Como que você chegou até aqui? E falando de tributos, né? Então fica à vontade para você contar aí as suas histórias. Olha, eu sou o mais velho de três. Eu, meu irmão, minha irmã mais nova, e a mais nova sempre, né? Tem ali o carinho, menina, mas assim, eu sou de Santo André, natural de Santo André. Eu, como todo e qualquer primeiro filho da família, fez tudo aquilo que o pai sempre desejou. Então, eu comecei no Senai, fazendo ferramentaria no Senai, trabalhei na mesma empresa que meu pai trabalhou durante, 32 anos na mesma empresa. Eu consegui ali também uma vaga para iniciar ali o Senai logo aos 14 anos. E aí, Saulo, eu sempre fui muito de gostar de cálculo. Sou péssimo em matéria decorativa, mas gosto muito de cálculo. E no dia a dia lá da fábrica, do chão de fábrica, você tinha ali aquelas empresas que tem que fazer a parte burocrática. Olha, quebrou uma peça da máquina aqui, tem que ir lá pedir para emitir nota. Tem que ir lá pedir para o pessoal fazer a compra do material. O Douglas parece que vai se dar bem aqui. E aí eu comecei, na minha carreira de ferramenteiro, de formação,
comecei a exercitar aqui algumas atividades administrativas no setor de ferramentaria, lá com 17, 18 anos de idade. Hora que, isso numa empresa na época, o nome dela era TRW, hoje, depois de uma série de reestruturações, se chama Teneco, Fábrica de Válvulas de Veículos Automotores. Uhum. Até que uma hora a gerente da área fiscal falou assim: Douglas, você é uma pessoa que tem um bom discernimento. Eu estou precisando de um estagiário aqui na área de fiscal. Só que a pessoa precisa estar estudando faculdade. E eu já estava ali terminando o ensino médio para iniciar a faculdade. Faculdade do quê? Ela falou assim: olha, tem que ter faculdade, pode ser administração, pode ser direito, pode ser ciências contábeis, mas você precisa estar estudando. E eu vou atrás para ver então qual faculdade, né? Aí conversando com alguns amigos, olha, se você gosta de cálculo, você não vai para a área do direito. Então eu acho que você pode ir para a área de ciências contábeis. E lá vou eu prestar vestibular, consegui passar na faculdade lá em Santo André mesmo. Na época, o nome da faculdade se chama Fundação Santo André e tem um prédio chamado FAECO, que é a Faculdade da Parte de Economia. E iniciei a faculdade e a gerente da área fiscal cumpriu com o que ela tinha imaginado e falou assim: olha, Douglas, você vai iniciar o estágio. Fiquei 2 anos trabalhando como estagiário na área fiscal, até que surgiu uma oportunidade. Na própria faculdade, você acaba conhecendo uma série de pessoas de ir para uma empresa de auditoria. Cara, já no começo, já. Eu falei assim: mas eu quero ir para auditoria, quero fazer contabilidade. E aí, na reunião, no processo seletivo, a pessoa fala assim: olha, o seu dia a dia é fiscal. A gente tem muitas pessoas que querem trabalhar na área contábil, então aqui o processo seletivo de contabilidade está cheio de pessoas, mas não tem ninguém que quer trabalhar na área tributária. Eu falei assim: eu também não, eu quero na área contábil, estou fazendo ciências contábeis. Não, você precisa vir para a área fiscal. Não, eu quero contabilidade. Até que nesse processo seletivo, eu cheguei até... Era uma da época, era das Big Five. Uhum. Cheguei até a entrevista com o sócio, ele falou assim: eu só vou te contratar se você for para a área fiscal. Eu falei assim: não vou para a área fiscal. Eu quero continuar, eu quero ir para a área contábil. E não fui contratado. Né? Ou seja, tinha profissionais que tinham mais bagagem do que eu na parte contábil. Aí, essas empresas, e olha como é que isso vai revelar a idade, né? Isso tudo que se dizer aqui vai para a rede, nunca mais você vai poder esconder. 25, 27 anos atrás. E aí, na época, as pessoas das Big Four, Big Five, trocavam profissionais para falar assim: tem um profissional que saiu aqui da entrevista aqui, ele é muito bom, mas eu não consegui contratar. Você quer contratá-lo? E aí uma outra Big Four, na época, me chamou para a área fiscal. Falei assim: não quero área fiscal. E não fui contratado de novo. E isso estava no estágio. Aí chegou uma terceira oportunidade. A pessoa fala assim: olha, eu preciso de alguém na área fiscal. Eu falei assim: não é possível. Mas em resumo, eu falei assim: olha, o estágio não tinha perspectiva de efetivação, mas eu estava aprendendo bastante na parte empresarial. Eu falei assim: não, vou para a área fiscal. E aí eu fui ser um trainee de uma empresa de auditoria e consultoria, na época se chamava ASPR. Isso há 27 anos atrás. Só os anos aí não tem nada menos que uma década aí. E hoje eu sou o sócio responsável pela área de tributos indiretos, né? ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS. Aqueles que dá problema, né? Ou seja, então eu basicamente estou na mesma empresa já há mais de 25 anos, né? Hoje em dia é difícil você ver, né, Saulo, profissionais que têm uma carreira aí longeva, né, dentro da mesma área. E assim, são gerações. Eu acho que
eu não vou falar assim, a nossa geração, porque vai entregar a sua idade. Então, eu vou falar assim, a minha geração, a gente se preocupava em ter ali um emprego um pouco mais estável, construir uma carreira onde você poderia ter ali uma possibilidade de desenvolver ali novas atividades, novas tarefas. E eu vejo pela minha filha, que hoje já tem 18 anos e também foi para a atividade de ciências contábeis. E olha que não foi falta de avisar, mas ela estudava numa escola em que fizeram um workshop. Ela queria fazer matemática, ela também gosta de cálculo como eu, só que ela não conseguiu passar na universidade pública para fazer matemática. Mas dentro da própria escola, eles fazem aqueles workshops para ajudar os alunos a ver as profissões. Ela falou assim, pai, eu vi um negócio lá chamado de contabilidade. Falei, não, eu vi que tem bastante campo, dá para ir para a área de estatística, dá para ir... Eu falei assim, é verdade, vou conhecer então aqui, eu quero conhecer algumas faculdades. E ela foi, hoje ela está numa faculdade que nós dois conhecemos bem, que é a FECAP, que é referência na parte de ciências contábeis, e está seguindo o seu caminho, está trilhando. Então, assim, eu diria que eu, com todos esses anos aqui de carreira, tive também ali a oportunidade de, além de me dedicar para a parte tributária, a gente gosta bastante de conversar, se relacionar. Eu acho que o nosso dia a dia, a base de contatos, ela é muito importante. E numa apresentação que eu estava fazendo numa reunião em uma empresa, eu não sabia, mas dentro dessa apresentação tinha um professor que trabalhava durante o dia nessa organização e à noite era um professor de graduação. Ele perguntou para mim, Douglas, você é uma pessoa que se comunica bem. Mal sabia ele que eu tinha ficado 3 dias sem dormir para fazer essa reunião. Mas ele se comunica bem, eu percebi que você tem segurança. Você não quer assumir uma cadeira de aula? Eu falei assim, não tenho competência para isso. Não, Douglas, faz o seguinte, vai lá na universidade só que não é de graduação, é de pós-graduação. Eu falei assim, pós? Não, você já tem uma bagagem. Óbvio, não isso lá no início da carreira, mas ali já depois de 10, 15 anos ali de carreira, a gente já com um pouco mais de bagagem, fui fazer uma aula teste. Mas que aula teste foi essa? Eles colocaram no auditório todas as turmas de graduação e pediram para falar o que efetivamente a parte de tributos tinha ali dentro das empresas. E eu fiquei ali 1 hora conversando com o pessoal. E ali eu recebi o convite para trabalhar também na parte acadêmica. Que legal. Começando aí também como professor de pós-graduação. Então, em suma, o Douglas já está há muitos anos na mesma empresa, né? Hoje, como associado da Início ASPR, hoje Atros. Tenho a minha família, eu, minha esposa, minha filha, que já está com 18 anos de idade, e mais 2 pets, que diz a minha filha que quando ela vê esse podcast aqui, ela vai ficar brava, que eu dou muito mais atenção para as pets do que para ela, né? E aí eu falo para ela que as pets obedecem e ela não. Então, é uma das grandes... Tem uma explicação, né? por trás disso, né? Mas, assim, graças a Deus, tive a oportunidade de construir a minha carreira aí no dia a dia. Gosto bastante de vinho, é uma coisa que eu acho que para o nosso dia a dia, o vinho, eu costumo dizer que ele traz muita história. Você aprende muito quando você começa a entender um pouco da onde é o vinho, de qual região, por que aquele... Então, assim, eu costumo dizer que é um aprendizado, e para nós que atuamos numa área que, vamos ser sinceros, é uma área que exige muito da gente,
a gente também tem que ter o nosso tempo ali para a gente poder, de uma certa forma, ter o nosso prazer com responsabilidade, mas ter ali um momento onde você pode sentar, inclusive com pessoas, amigos, colegas, ou até mesmo pessoas da área, em que você vai começar a falar sobre os vinhos, aí você começa a viajar por países, por tipo de uva. Quando você sai de lá do seu corpo, você está viajando o mundo inteiro. Isso, para mim, é uma coisa que me dá uma possibilidade de recarregar as energias. Porque você está ali com pessoas do seu convívio, que por vezes são pessoas, Saulo, que fizeram muito por você, te ajudaram bastante, e também tem pessoas em que você vê que você também consegue ajudar, mas você não está falando do seu dia a dia ali, do problema que você tem na sua casa. Não, você está ali falando de coisas em que o tempo ali, você olha e fala assim, poxa, já se passaram 2 horas. Então, assim, é um hobby para mim hoje, e eu gosto mesmo de tomar vinho. Já tive a oportunidade de visitar alguns países por conta do vinho. Então, antes eu decidi a minha viagem por conta da minha filha. Onde que a gente vai poder para descansar um pouco mais? Agora fala assim, olha, se você quiser, é esse o destino. Então a gente vai, por quê? Porque é uma cultura, é uma forma de você aprender tanta coisa, e, como eu falo, deixa a gente renovado para poder voltar e seguir com a nossa carreira aqui, que não é fácil. Não é fácil. Mas é legal você contar toda essa história, né? Tem uma história, uma parte bem parecida com a sua. Vou até comentar com você. Mas antes eu só queria comentar do mestrado, que eu não vou falar só porque é muito, mas só falta o que? A dissertação ainda. Ou seja, só falta entregar. Falta tudo, né? Porque a dissertação é bastante coisa. Então eu fiz ali, entreguei, passei todo aquele desafio ali. Aí quando chegou na dissertação, falei assim, tava com bastante coisas para fazer, vou dar uma trancada e preciso voltar agora. Focar na dissertação, mesmo, tem que né? voltar. Agora só falta a dissertação. Só a dissertação. Só quem tá lá sabe o que é a dissertação, né? Mas enfim, e quando eu comecei a trabalhar, eu queria fazer arquitetura. E era a minha vontade de fazer arquitetura. Eu fiz um trabalho menor aprendiz, que eu chamo menor aprendiz, né? Mas era quando eu trabalhava mais novo mesmo, 12, 13 anos, trabalhei no escritório de engenharia. Então eu comecei a gostar de fazer, não sou desenhista, né? Mas eu gostava ali de ver já como que funcionava esse tipo de coisa. Eu vou fazer arquitetura. Aí eu entrei numa empresa também que fiquei anos ali, fiquei 15 anos na empresa, bastante tempo. Eu aprendi muito lá com eles e tal. E lá eu tive um chefe, né? Um gerente, né? Que ele chegou para mim e falou assim, também entrei lá como menor aprendiz, né? Você tem uma oportunidade para você trabalhar aqui. Legal. Só que você vai ter que fazer contabilidade. Ele não deu nem opção. Né? Não, mas eu falei, tentei argumentar. Eu tô querendo fazer arquitetura. E aqui em Jundiaí não tinha faculdade aqui nessa época. Só tinha uma só. Então eu fazia essa faculdade e não tinha arquitetura. Eu ia para São Paulo. Então eu já tinha visto tudo. Tipo, meu salário ia tudo para essa faculdade. Né? E aí ele só falou para mim assim, viu, você vai fazer... Você quer ficar com a gente aqui? Então você tem que fazer contabilidade. Ele já direcionou, inclusive. Aí eu falei, não sei. Fiquei pensativo, vou fazer então. Vai já pra garantir o emprego. Eu fiz. Primeiro ano, eu odiei, cara. Contabilidade. Odiei. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui nesse negócio e tal? Mas o interessante da contabilidade é quando você vê a prática, né? Eu acho que é grande... Aí uma dica pra quem tá fazendo contabilidade. Não se assusta no primeiro ano, um monte de informação. A prática que dá aquele negócio que fala assim, a profissão é interessante. E aí quando eu comecei a trabalhar na contabilidade, fazer conciliação, ver problemas, aí o cara lá na fábrica tem impacto lá, aí eu comecei a gostar do negócio e eu tô até hoje aí. Então é engraçado como assim, às vezes a gente não escolhe, né? A gente é escolhido pela profissão, né? E dá tudo certo. E minha mãe, na época, falou assim, você já percebeu que você já deixou 3 oportunidades de emprego para trás? Será que o mundo inteiro tá errado? E só você que tá certo? Falei, mãe, pensa nisso. As oportunidades, por vezes, batem na nossa porta e que a gente brinca, né? Mas Deus não me ajudou. Olha, eu passei 3 vezes para você aqui. Então, meu amigo, você que não quis se ajudar. E aí a gente sabe, né? A gente que já passou
A gente estuda todos os dias, Sim. mas a prática é muito diferente da sala de aula. É diferente. Então, a sala de aula, assim, é excelente para que a gente possa ali ter uma boa base de informações preliminares. Mas, meu amigo, É prático. o professor ele vai te dar ali uma conciliação que você vai olhar e falar assim, não, deve estar algum... É fácil de arrumar. Vai pegar um razão. Vai pegar uma de 300 páginas, ou 1000 seja, linhas. É o dia a dia que vai mostrar pra gente ali que fazer o bolo com a receita na mão, olhando o vídeo no YouTube é uma forma. Vai fazer o bolo na real, prática, né? A massa não cresce, o tempero tá diferente. Por quê? Porque você efetivamente está colocando tudo aquilo que você buscou dentro da sala de aula pro dia a dia. E isso deixa a gente muito satisfeito em saber que a gente tem conseguido, ao longo desses anos, traduzir um pouco dessa teoria para a prática, que não é fácil. Às vezes eu vejo, eu falo de que às vezes a gente vai comprar, eu gosto muito de ler, a gente vai comprar alguns livros que às vezes a pessoa que escreveu, talvez eu não tenha sido o público que ela tenha tentado atingir. Por quê? Palavreado. Às vezes você vê algumas palavras totalmente muito difíceis. E eu costumo dizer que falar bem não é falar difícil. Falar bem é ser interpretado. Se você conseguir transmitir a mensagem... Você está falando bem. Você está falando bem, exatamente. Por óbvio, você tem ali o meio pelo qual você pode dar a notícia, seja ela boa ou ruim, para a pessoa. Então, ou seja, o mensageiro aqui ele tem a forma de transmitir, mas ele tem que saber transmitir. E tem muitas pessoas hoje que têm o conhecimento acima da média, mas não conseguem ter a facilidade de transmitir isso para terceiros. Então eu falo que às vezes trabalhar com... é igual médico, é igual... Ou seja, são profissionais que têm que ter o dom, porque ele sabe do que ele está fazendo e tem que ter, de uma certa forma, a possibilidade de transmitir aquela informação de tal forma que a outra pessoa consiga escutar e falar assim, poxa, eu entendi o que ele quis dizer. Porque eu já passei por alguns médicos, olha, mas a sua está obstruída. Aí você fala assim... E aí, né? Mas o que você está querendo dizer? Eu posso ir embora ou vou ter que ficar aqui? Então, eu costumo dizer que falar bem, se expressar, o dia a dia é uma coisa que exige prática. E a gente tem que estar ali, o nosso dia a dia é uma coisa que eu me pego muito para poder fazer isso. Imagino que você não seja diferente. Não, e é engraçado porque eu trabalhei 4 anos no Senac lecionando, né? E foi um período para mim maravilhoso, porque eu tinha terminado a faculdade, estava trabalhando no multinacional e a linguagem multinacional, e ainda você acabou de sair da faculdade, você só fala coisa bonita, né? E as pessoas que entendem estão naquele mundo ali, né? E aí eu fui para o Senac dar aula para o curso técnico de contabilidade. E aí você tem um público mais jovem, e você tem que falar de algumas coisas para ele. E aí eu tive que aprender. Então é muito legal que o ensino é uma coisa muito fantástica, né? Eu amo explicar e falar, porque você aprende tanto quando você está disposto a ensinar, né? E ouvir, né? O importante é isso, né? Não só falar, você tem que ouvir também. Então ouvir e você falar, ensinar, e você está aprendendo tanto, capturando das coisas. E eu aprendi a como conversar com os empresários. Foi nesse período que eu trabalhei no Senac, porque hoje eu recebo, você fala bem, eu tenho um escritório de contabilidade que já me chamou para falar com o empresário, porque eles não estavam com um problema de comunicação, né? Então, assim, a gente aprende mesmo, mas a gente aprende na sala de aula, porque são muitas pessoas de diferente cultura dentro de uma sala, e você tem que dar a mesma mensagem, né, para cada um deles, né? Então, acho que então, isso é muito... Eu diria para você que a gente que já foi colega de sala de aula, e eu falo que eu tô nas duas pontas, tanto como aluno como docente. Assim, é uma coisa que é um desafio muito grande. Você reter a atenção hoje das pessoas é muito complicado. Na nossa época, na minha época, em que eu tinha que estudar olhando a enciclopédia,
Você pegava ali. Hoje você está falando algo na sala de aula, a pessoa está com o celular na mão, falando, vendo se aquilo que você está falando, se está fazendo sentido ou não. E ela acredita tudo que a inteligência artificial responde para ela. Ela não vai fazer a pesquisa, ela já pergunta. Porque lá é a verdade, né? Então, assim, a gente tem que estar preparado, sim, as transformações, elas são muito importantes. A gente acaba se moldando as questões do dia a dia, mas eu costumo dizer que alguns princípios a gente não pode abrir mão. Não. E assim, você efetivamente ser um profissional hoje, que você consiga estabelecer a sua forma de atuar, a sua competência, meu amigo, você tem que colocar, desculpe a expressão, a bunda na cadeira, sentar aqui, ler, estudar. A inteligência artificial vai ajudar a gente? Muito! Vai encurtar caminhos? Inúmeros! Mas vai ter que ter profissionais ali para entender tudo aquilo que está gerando de informação. Como é que você vai analisar para saber se está certo? Se a sua rota não precisa ser ajustada ou não? Às vezes você pode viajar para uma determinada cidade, ele te dá 4 ou 5 rotas de caminho. Qual que é a melhor? Naquele dia, pode ser que a melhor seja a primeira, porque é uma rota de terra e você está ali com o seu carro. Outro dia, então você pode ter, às vezes, em situações similares, ter que seguir caminhos diferentes. E quem vai fazer isso? E a experiência ali para você saber, não, se ele está falando isso, mas se eu fizer diferente, porque eu já passei por isso. Isso a inteligência ele não fala. E é legal esse negócio da inteligência, porque eu estou estudando bastante inteligência, principalmente para produtividade, otimizar algumas análises contábeis mesmo, né? E eu estava numa imersão falando sobre IA e a gente criando alguns assistentes, né, de IA. E é impressionante que, assim, acho que nós, dessa geração, vamos falar de geração de novo, a gente é um pouco mais crítico porque a gente sabe o que é estudar um livro ou ir numa biblioteca, numa escola o sábado o dia inteiro para fazer um trabalho de escola para entregar para o professor. Hoje os trabalhos são diferentes, né? Eles têm que pedir, para o aluno fazer, tem que pedir algum desafio dentro de uma IA, debater com uma IA, já mudou um pouco, né? Faça um debate com a IA e tire suas conclusões, alguma coisa do tipo. E a IA, realmente, o que você falou, ele tem que ser nosso assistente. Se você não tratar, né, a inteligência artificial como assistente ou como algo que vai te ajudar, se você ficar refém da inteligência artificial, eu já peguei várias vezes e tive que fazer correções e escuta assim. A IA, ela conversa comigo assim, você tem razão. Realmente isso, é isso. Então, por que eu tive razão? Porque eu conheci alguma coisa, eu vi que ele tinha falado alguma coisa diferente. Então, assim, é um assistente. Tá? Ele não vai ser o superior a você. Então, essa é a minha recomendação com a inteligência artificial. Você continua tendo que ser o sênior da relação com a inteligência artificial. Eu não tenho que discordar de nenhum ponto. E por quê? Porque ela não está aqui para substituir, ela está aqui para somar. E quando você fala de somar, eu costumo dizer sempre, você quer ser uma pessoa muito bem-sucedida? Contrate os melhores para trabalhar com você, mesmo que as pessoas saibam muito mais do que você. Porque você vai estar ali assessorado de pessoas em que você pode ter efetivamente decisões mais adequadas com as melhores pessoas que estão em volta. E a inteligência artificial, ela também te dá a oportunidade de você ter acesso a algumas informações que você às vezes levaria dias. Sim. Você tem ali informações, eu não vou dizer em segundos, às vezes é instantânea. Então, para nós tomarmos uma decisão, a gente precisa ter muita base de fundamentação. Só que a experiência e a acuracidade da pessoa em olhar para saber se aquela informação faz sentido ou não, isso inteligência nenhuma vai substituir. Então, dentro desse cenário, eu costumo dizer que estabelecer processos, trabalhar com as informações, utilizar todas as ferramentas que você tem ao seu redor, você vai ser uma pessoa muito mais eficiente. Mas é importante, você não vai conseguir substituir o ser humano para determinadas situações. Por quê? Porque você ali tem que ter uma pessoa para gerenciar
tem que ter uma pessoa para analisar. E, por óbvio, você tem que se munir de uma série de informações. E a inteligência está aí para isso, gente. É fato. Minha filha, na faculdade, fala assim, não, pai, agora os professores, eles querem a solução. O meio pelo qual você vai enxergar a solução, pouco importa. Então, por quê? Porque ele está ensinando ali a pessoa você tem que utilizar todas as ferramentas que você tem em mãos. Mas você tem que utilizar e não decidir a ferramenta, e não deixar a ferramenta decidir por você. Sim. A decisão é sua. Sim. Se você tomar uma decisão inadequada, não vai falar que foi a inteligência artificial que te deixou tomar essa decisão, que o seu subordinado te passou. Não, gente, a decisão continua sendo nossa. Não, e ela não tem nem como te dar essa. Ele vai te. Daqui a pouco você está conversando com ela como se ela fosse um ser humano ali do seu lado. Mas na verdade ela não tem decisão, poder de decisão. E no final é você que está tomando decisão. Eu prefiro escolher meu vinho, não vou deixar a inteligência artificial tomar, não. Imagina começar a falar, não, toma esse vinho, esse aqui, né? Não, eu prefiro tomar as minhas próprias decisões. Eu acho que é isso. É brincadeiras à parte. Mas dá pra tirar uma fotinha do vinho e falar assim, viu, me conta um pouquinho da história desse vinho. Aí, você começar a conversar com ele. Aí a gente vai conversar até ali. Eu diria que um bate-papo mais agradável, mas eu diria que deixar a tomada de decisão, isso é uma coisa que a gente tem que entender. A transformação ela acontece a cada instante. E a gente tem que acompanhar. É fato, pessoal. Eu costumo dizer, aqueles contadores que ainda estavam habituados a fazer a geração de guia. Gente, já se passou há muito tempo. Já passou. Na verdade, a gente ainda sustenta tudo isso, né? Mas a gente vai falar bastante de reforma tributária, mas aqui, você falou um negócio bem, bem interessante mesmo. Dentro dessa execução braçal, né? É onde a gente tem que enxergar a inteligência artificial. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estava numa empresa outro dia, foi muito engraçado, né? E ele montava uma planilha para o gerente dele, porque agora a guia vem tudo na DCTF Web, todos os impostos numa guia só, como um cartão de crédito ali, todos os impostos estão ali, né? Então o contador dele começou a mandar todos os impostos juntos, e antigamente eles tinham uma guia para cada um, então virou um problema para o empresário. Não, mas eu preciso separar isso. E ele pegava, imprimia a guia e digitava um a um para separar. Aí eu falei, tem duas formas. Você pede para o contador, ele gera o arquivinho lá em Excel, para você lá do DCTF Web te manda, ou eu vou te ensinar um modelo para você ficar independente. Abre aí o ChatGPT. Joga a guia em PDF lá dentro. Fala para ele separar os tipos de imposto lá dentro, montar uma tabela para você, falar para ele, desses impostos, qual que é realmente o custo da empresa, qual que é repasse que eles contam na folha, e monta essa tabela assim, assim, assado. Fizemos isso, jogou lá dentro, trouxe a planilhinha assim, ela fez algumas perguntinhas, ele foi fazendo, fechou. Agora fala para ele que você vai fazer de outras guias. Aí foi jogando. Uma conversa assim de 5 minutos. O trabalho que ele estava demorando, assim, ficava quase uma semana para fazer o trabalho. Então, as pessoas precisam entender isso. Que eu vou usar a inteligência artificial naquilo que... Isso vai morrer. Que é a parte operacional. Mas a inteligência depois, para você pegar essa planilha que foi gerada pela IA e você falar realmente isso aqui é imposto, isso aqui não, isso aqui é uma retenção, não, isso aqui é isso aqui é uma interpretação que você vai ter que tomar uma decisão, como você está falando. Isso é perfeito. A frase é, não vou deixar a IA tomar decisão por mim. Né? Então isso é legal. E esse tipo de situação tem se tornado muito mais comum do que a gente imagina. Sim. As empresas hoje precisam ser mais eficientes. E você ganha eficiência instaurando ali uma série de processos, automatizações. Eu acho que a gente não pode se dar o luxo de mas o investimento é elevado. Mas você está pensando no retorno a curto, médio ou longo prazo? O que você pressupõe da sua atividade? Às vezes você faz um investimento que naquele momento pode ser um investimento que dentro dos padrões da empresa não seja tão factível. Mas e o retorno que você vai ter disso? Às vezes você vai ter a possibilidade de reduzir quadro de colaboradores ou pegar alguns investimentos que você faz com terceiros, deixar de fazer esses investimentos com terceiros porque você vai conseguir, de uma certa forma, facilitar ali as suas informações e você conseguir trazer isso para o seu negócio. É que, na realidade, algumas pessoas elas têm a dificuldade de que se mudar a rotina,
ela fica com uma certa dificuldade de se adaptar. E o empresário, ele sabe que a rotina dele é acordar, levantar, colocar a faca debaixo do braço e falar assim, agora eu vou ter que abater mais alguma coisa, vamos em frente. E tem profissionais que ainda não têm essa bagagem. Então, nós, aí que atuamos um pouco mais na dianteira desse tipo de situação, a gente tem que pegar a nossa experiência e compartilhar com o pessoal. Olha, gente, vocês estão vendo que vocês podem ter menos trabalho, mais tempo para pensar, mais tempo para tomar decisão? Então, se preparem. Essa molecada que está chegando aí vai trazer uma revolução para a gente e vai deixar a gente desconfortável. Porém, novamente, eles, em algumas situações, eles terceirizam a tomada de decisão. Aí é o problema. A gente tem que, assim, você pode ter alguém para te ajudar a tomar uma decisão, mas a decisão continua sendo sua. E é difícil entender, né? Porque a nossa mente, ela é muito estruturada porque a gente passou pelas fases da evolução, né? A gente estava no papel, depois foi pro computador. Eu lembro, eu trabalhei numa empresa, não tinha computador na mesa. Depois a revolução foi ter um painel ali na frente ali. Eu fazia a escrituraçãozinha fiscal lá, lançava as notinhas numa planilha. Nem sabia se era planilha, o que era sistema, só sei que saía tudo lá. Né? Então a gente passou por vários. O nativo, como eles dizem, né? Que assim, vamos imaginar um nativo da inteligência artificial. Para ele, ele não sabe o que é um mundo sem inteligência artificial. Então, como que a gente vai debater um cara desse que já é nativo, não precisa aprender, né? É o dia a dia. Né? A gente viveu sem isso aqui, ó. A gente tinha tempo, resolvia as coisas e chegava em casa, olha, tentei te mandar uma mensagem e não consegui. E tava tudo bem. Hoje em dia... Nossa, é uma ofensa, né? Você não viu minha mensagem? Eu te mandei, olha aí. Eu brinco com a minha esposa, eu falei assim, um dia sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou te deixar bravo o dia inteiro, eu vou te mandar uma mensagem e vou apagar. O que você queria falar? Gente, a gente é muito imediatista. Então eu falo assim, poxa, a gente tem que se adaptar. Eu acho que as coisas mudam, o mundo muda. Nós não podemos deixar de olhar o que está acontecendo à nossa volta, mas, de uma certa forma, a gente está numa dependência de algumas situações, de algumas coisas, que nem essa questão da inteligência. Agora, todo mundo trata isso como se fosse a solução. Não, é a solução. Mas eu diria para você que a grande parte das questões que a gente, de análise, ainda cabe a gente. A gente vai contar com uma ajuda infindável dessas ferramentas. Mas a gente consegue se desligar do mundo. Tem que ter o nosso tempo, tem que ter aquela figura de recarregar as energias, de poder sentar junto com o seu filho ou com a sua filha e falar assim, ei, vamos conversar do quê? Esquece o celular. Não, mas eu tenho alguém para me ligar. E se ele não te ligar? E se você não atender? Meu Deus, se eu não atender, é o fim do mundo. Acabou tudo. Não, gente. Eu falo que a gente acaba ficando refém de uma série de coisas. Mas a gente tem que entender que nós somos seres humanos. E seres humanos precisam se recarregar às vezes. Muito legal, gente. Você viu, gente, o debate aqui, você pensa que tributário é só falar de tributos? Tudo relacionado, né? Falamos aqui, conhecemos o Douglas, falamos aqui da história dele, né? Falamos um pouquinho sobre lecionar, como é importante, falamos sobre a inteligência. Não tem como hoje em dia a gente não falar o tema inteligência artificial não é somente para a área de tecnologia, né? Então todo mundo está envolvido, né? Inserido na inteligência artificial. E agora, Douglas, vamos falar aquele tema que todo mundo, né? Quer ouvir, né? Ou não quer ouvir, né? Como a gente conversou nos bastidores aqui, né? Às vezes só acredita vendo, né? Mas já é algo, já é algo que já está acontecendo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho aí de uma forma, do jeito que você quiser, o que é a reforma tributária, o que está acontecendo, né? A gente falou um pouquinho em janeiro com um grupo de empresários, de líderes, na nossa imersão. E hoje, assim, quiser acrescentar mais alguma coisa, que já teve algumas coisinhas aí, né? Diferentes. Mas, assim, uma forma que o pessoal entenda. Você precisa entender realmente o que vai acontecer. Essa mudança é para todo mundo. Então, não adianta você achar que não vai acontecer para você. Ou que você vai conseguir resolver de uma outra forma. Então, deixa aí um tempinho para você
Fale sobre reforma tributária. Bom, eu vou tentar aqui não segurar o microfone e largar mais, né? Mas, assim, a questão da reforma tributária, eu diria que a gente está diante de uma transformação. A gente que atua já nessa área já há alguns anos, apesar de todo o nosso sistema tributário hoje a gente viver da exceção e não da regra, mas, Saulo, eu acho que você, com uma certa segurança, sabe se um determinado cliente chega para você e diz o seguinte: Saulo, eu estou pensando em fazer uma operação dessa forma. Você fala assim: olha, se você fizer dessa forma, você pode ter problema. Por quê? Porque a gente já conhece as regras do ICMS, a gente já conhece as regras do IPI, a gente já conhece as regras do PIS/COFINS. São simples? Não. Vivem de particularidades inúmeras, mas a gente já tem uma certa visão. Então, você consegue minimamente chegar, seja para um seu cliente, seja para qualquer pessoa que você esteja conversando, e diz o seguinte: olha, se você quiser fazer uma operação dessa forma, o risco ele é alto. Porque você já sabe como o governo vê as coisas. Porque são tributos que a gente está lidando aí desde a Constituição de 88, alguns até antes da própria Constituição. Então, minimamente, a gente consegue ter uma visibilidade com relação a essa questão. Eu costumo dizer que você pega o carro e sai para dirigir. Tem situações que você fala assim: não, aqui é farol verde, aqui é tranquilo. Opa, aqui eu tenho que ficar atento, farol amarelo. Ó, isso aqui é vermelho, se eu fizer vai dar problema. Na parte tributária, fazendo uma correlação, é a mesma coisa. Você sabe que fala assim: olha, se você quiser fazer a operação dessa forma, eu diria para você que é tranquilo. Se você for pelo caminho B, pode ser que você tenha um risco. Se você for pelo caminho C, eu diria para você aqui que o risco ele é mais elevado, ele é maior. Você vai decidir por qual caminho. A empresa é sua, o negócio é seu. Eu estou aqui como um médico. Olha, seu fígado está com um problema. Você quer parar de beber? Ou você vai beber uma dose? Porque aquela questão, eu vou morrer mesmo. Você vai querer parar de beber e viver mais? Você quer beber uma dose, viver um pouco menos? Ou você quer continuar bebendo e ter o problema? A decisão é sua. A gente está aqui para quê? Para poder efetivamente orientar. Só que agora, a reforma tributária, eu costumo dizer que a gente está passando por uma transformação. Por que transformação? Todos os tributos que a gente conhece hoje e que vão ser objeto de mudança aqui, ICMS, IPI, ISS, PIS/COFINS, que são esses os tributos que são objetos da reforma, eles vão deixar de existir, com exceção do IPI. O IPI vai continuar existindo, mas o ICMS, ISS, PIS/COFINS, eles estão com seus dias contados. E nós vamos estar aqui diante de novos tributos, chamados IBS, CBS e IS. IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, vai substituir o ICMS e ISS. A CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, vai substituir o PIS/COFINS. E o imposto seletivo, ele tem a característica aqui de incidir sobre aquilo que é prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Cigarro, bebida alcoólica. Então, se eu quero desincentivar alguém a consumir, eu taxo esse produto, esse serviço, como no caso das bets, por exemplo. Tivemos aí inúmeras divulgações de matérias jornalísticas dizendo que as pessoas recebiam Bolsa Família e pegavam dinheiro do Bolsa Família para jogar no jogo do Tigrinho. que isso virou uma febre, né? Poxa, isso é prejudicial porque, em tese, aquela renda que ele recebeu era para ele se sustentar. Mas ele estava ali apostando com a perspectiva de que eu vou apostar, vou ganhar e vou ter mais dinheiro. Então, esse tipo de situação que é prejudicial, porque é uma aposta, esse imposto seletivo visa, de uma certa forma, ali você tributar e onerar esse tipo de operação.
para que fique mais caro e você desincentive o consumo. Mas já a figura do CBS e IBS serão 2 novos tributos que vão substituir aqui, né, os atuais ICMS, ISS, PIS, COFINS, e que vão ser, Saulo, objeto de uma profunda transformação. Por qual motivo? Porque hoje, se um cliente te pergunta, hoje eu vou vir aqui para o estúdio e eu preciso fazer uma pintura no estúdio. Então eu tenho material e mão de obra. Qual que é o imposto que eu pago? Olha, nessa situação, apesar de você ter material e mão de obra, a legislação fala que você só paga ISS. Mas e se eu levar o meu carro para a concessionária? E aí ele fala que tem que fazer a manutenção, a troca de óleo, que é a mão de obra e o próprio óleo. Você também vai ter mão de obra e produtos, só que ali você vai ter ICMS e ISS. Mas por quê? Porque a legislação determina dessa forma. Então a gente, dependendo da situação, a gente tem uma regra de tributação. Para os novos tributos, eu diria que isso é uma mudança gigantesca. Por quê? Porque pouco importa se vai ser um produto, pouco importa se vai ser um serviço. O que vai importar aqui, e eu vou tentar ser bem didático aqui, eu vou fazer uma operação com o Saulo. O Saulo, ele tem uma residência em Jundiaí e eu vou, então, locar esse imóvel do Saulo. O Saulo está me fornecendo um imóvel e, em contrapartida, eu estou pagando o Saulo pelo fornecimento do imóvel. Então, eu tenho aqui 2 contraprestações. O Saulo me fornecendo a residência e eu pagando o Saulo. Quando eu tenho esse fornecimento, e aí a gente vai chamar de oneroso, porque ele envolve efetivamente 2 contrapartidas, eu dou algo para alguém e alguém me dá algo, vai ser objeto de tributação do CBS e IBS. Então, veja, venda, prestação de serviço, uma cessão de um direito, uma alocação, vai ter essa nova tributação. Pouco importa se é um produto, pouco importa se é um serviço. Então, você que tem a sua empresa no dia a dia, hoje você tem lá um rendimento de um aluguel que você tem de um espaço que, com a pandemia, você acabou deixando uma série de profissionais trabalhando home office, mas você tinha ali um espaço que você está alugando isso para terceiros. Hoje a empresa recolhe PIS/COFINS, mas não recolhe nem ICMS e nem ISS porque não tem produto ou serviço. Para as novas regras, pouco importa. É um fornecimento de 2 mãos, de 2 contrapartidas? Sim, vai ter CBS e IBS. Então, ou seja, primeiro, a gente vai ter que desaprender as regras para poder aprender as novas regras. E com uma diferença importantíssima. Quando você, Saulo, vai num cliente efetivamente prestar um serviço de, olha, deixa eu ver como é que está o seu custo, você tem uma base de comparabilidade. O que ele está fazendo com aquilo que você efetivamente está propondo. Esse novo sistema não tem base de comparabilidade, porque a gente está saindo de uma regra indo para uma outra regra totalmente diferente. E aí eu vou dar o exemplo que o Saulo comentou no início nesse nosso bate-papo, que é você estar dentro da mesma casa com o seu ex-marido e o marido atual, porque você vai ter que conviver com os 2 sistemas de tributação ao mesmo tempo por um período. Ou eu vou estar com a minha esposa e com a minha ex-esposa dentro da mesma residência e tentando conviver isso com harmonia. Por quê, gente? Porque a gente vai ter um período em que, para sair do sistema novo e ir para o sistema, para sair do sistema atual e ir para o sistema novo, a gente vai ter que ter a apuração desses tributos de forma junta ali, contígua. Então, como é que isso vai se dar na prática? Como é que as pessoas vão se preparar para isso? Eu vou ter que calcular os tributos atuais e calcular os novos? Sim. Mas a regra do novo é diferente da regra do atual? É. E por isso que eu digo, gente, você está mudando de casa. Aí eu ouço a minha filha falar assim, pai, mas o copo de água, ele estava lá no armário, na parte de baixo da pia. Filha, nós estamos em outra casa. As coisas mudaram. Agora o copo não fica mais aqui, ele fica aqui.
Então, para a gente, às vezes, desaprender algo, tem muitas pessoas, o professor Josué, eu tenho que trazer esse crédito para ele, da FECAP, ele trouxe assim uma frase que no meu ponto de vista, é fundamental. Tem muitas pessoas que têm facilidade para aprender, mas tem uma dificuldade muito grande para desaprender. Então, ou seja, a gente tem que deixar de lado, mas eu fazia assim. Você fazia assim porque você estava na outra casa. Agora é diferente. Agora as regras são diferentes. Hoje, se alguém chegar para o Saulo e falar assim, Saulo, eu estou querendo aqui abrir um novo negócio. O Saulo vai falar assim, vamos ver os planos de negócios, quais são os clientes que você pretende atingir, que tipo de investimento que você vai precisar, financeiramente, como é que você pretende. Ou seja, o Saulo ele tem aqui a expertise gigantesca para trazer tudo isso para você. Mas uma das primeiras perguntas que a pessoa vai fazer para ele é, Saulo, onde eu pago menos imposto? Porque o meu negócio é muito bom, mas assim, a gente paga muito imposto no Brasil. E onde eu pago menos imposto? Aí o Saulo fala assim, olha, mas dependendo dessa operação, você pode ir aqui para o estado de Minas, se for uma indústria, ele te dá benefício. Você pode ir para o estado de Santa Catarina, que se for um comércio, ele te dá benefício. Então, vejam que apesar do Saulo fazer todo o trabalho de análise de negócio, o local onde esse negócio vai ser inserido, hoje, tem como um dos pilares principais Saulo, tudo bem, você me está mostrando aqui projeções muito bacanas, mas e se eu sair desse estado e ir para esse? Eu quero pagar menos imposto, lembra? É a premissa que eu te pedi lá atrás. Uhum. Isso, gente, foi uma forma de desenvolver o Brasil, que nós temos esse tamanho que temos hoje de um país continental, e é muito fácil de você identificar hoje. O Nordeste, ele tem uma característica muito mais da questão de serviços, na figura de viagens, não que não tenham fábricas na Bahia, em Pernambuco, mas a região em si, a figura dela é muito mais propensa à atividade de viagens. Você vai pro norte, com exceção da Zona Franca de Manaus, a parte do agro ali, ela é muito forte. Por quê? Porque Pará, Acre, você tem muitas terras. Mesma coisa que o Centro-Oeste. Sul, Sudeste, aí a gente já tem mais a parte de comércio, a parte de importação. Então, o Brasil se desenvolveu dessa forma. Agora, querer colocar um tributo único, com regra única, para um país do tamanho do Brasil, e vai falar assim, não, eu estou comparando isso com o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, da Alemanha. Meu amigo, a Alemanha, o tamanho da Alemanha, o PIB da Alemanha é muito alto, mas territorialmente, São Paulo e Minas é muito maior do que a Alemanha. Então, você institui um tributo desse tamanho num país muito menor, as facilidades são menores. Agora, dentro desse cenário, no nosso caso aqui, a gente está diante de uma situação de colocar uma regra para o Brasil inteiro, 27 estados, mais de 5 mil municípios. Então, ou seja, o que a reforma, em resumo, traz aqui para a gente? É uma transformação. Então, hoje a gente fica identificando a operação para saber o que eu pago, o que eu não pago. No futuro forneceu algo, tem a contrapartida, a contraprestação, pode ter a incidência da tributação. Então, nós vamos utilizar o espaço para fazer aqui o podcast. Então, ele cede o espaço e recebe por isso. Vai ter que pagar imposto. Você vai tomar o seu café da manhã na padaria, você solicita o café e paga. Você vai ter que pagar imposto. Ou tem aquelas pessoas que falam assim, olha, Saulo, troca de carro comigo, você está interessado no meu carro, eu estou interessado no seu. Vamos fazer uma troca e, como o seu carro é mais valioso que o meu, eu te pago com o carro e mais. Está havendo uma contraprestação. Mas pessoas físicas não vão ser contribuintes desses novos tributos. Depende. Eu posso ter um médico, eu posso ter um dentista, eu posso ter um produtor rural, eu posso ter um transportador autônomo que vai se submeter a essas regras dependendo de uma série de critérios. Empresas do Simples, não vai ter alteração. Vai!
Aquele pequeno negócio vai sofrer impacto? Vai. E o Saulo está aqui para não me deixar mentir sozinho. E não são poucos os impactos. Então, ou seja, é uma mudança de mindset. A gente, essa figura de simplificar. Por quê? Porque hoje a gente tem uma série de formas de fazer os cálculos dos tributos. Como você bem disse, olha, a pessoa quer saber, mas o que tem ali dentro daquela guia? É muita coisa. Não, vai ficar mais simples. Eu já passei vergonha e eu vou aqui relatar aqui a minha vergonha. Fui a primeira vez para o exterior, olhei lá na gôndola, produto, $10. Eu falei, vou tirar $10 aqui do bolso e vou no caixa. Na hora que eu fui passar no caixa, a moça falou assim, 11. Eu falei assim, você tá de brincadeira, né? Vem cá. Vamos lá, ó, na gôndola. Tá 10. Meu amigo, aquilo lá é preço sem imposto. Aqui a gente tem o IVA de 10%. $10. Mas 10% você vai pagar 11. Você paga 11 e você não leva o produto. Tudo isso na língua, né? Tá bom, tiram $1 do bolso. Entra. Por quê? Porque fica visível para você poder olhar ali quanto que é o tributo. Isso é transparência. Então hoje, se a gente vai no supermercado, pega o cupom fiscal, é difícil de você enxergar o que tem de tributo ali. No futuro vai ficar mais fácil. Até colocaram, né, que a lei de transparência, além da estimativa do Instituto Brasileiro lá, que tem uma média lá, que eu sempre olho aqui e falo assim, não tem nada a ver isso aqui não. Por quê? É difícil até para nós colocarmos um valor do tributo. Quanto que tem de tributo ali? Gente, agora, quando a gente for falar desses tributos que foram substituídos, então você vai na padaria, você fala assim, olha, eu quero um café com leite, R$15. Se o imposto for de 10%, vai ter lá R$1,50. Você vai pagar R$16,50. Simples assim. Então vai ficar mais transparente. Por outro lado, aquelas empresas que, Saulo, onde eu vou abrir a minha empresa para pagar menos imposto? O benefício fiscal que os estados concedem, olha, por que a Ford foi para a Bahia? Porque o estado concedeu o benefício de ICMS. Por que as empresas vão para a Zona Franca de Manaus? Porque a Zona Franca de Manaus é uma área incentivada. Com exceção da Zona Franca, que ainda vai continuar os incentivos, os demais estados vão perder o direito de conceder incentivos a partir de 2033. Então, o que vai acontecer? Se o Saulo tem uma empresa lá em Pernambuco, porque paga menos imposto, já não vai ter mais. Você vai continuar tendo o gasto logístico de trazer o produto de Pernambuco para São Paulo, mas a vantagem tributária você não vai ter mais. Se o seu concorrente estiver em São Paulo, o custo logístico que você tem, ele não tem. Então, ele vai ser mais eficiente que você. Então, será que vale a pena eu continuar em estados que têm benefícios? Como é que eu vou planejar isso para o meu negócio? Eu tenho um negócio muito bom em mãos e eu quero expandi-lo. Agora eu vou expandir para onde? Por quê? Porque para calcular agora o novo imposto, eu vou ter que saber onde vai ser o local de consumo desse item. Então, Saulo, se você estiver aqui no estado de São Paulo, município de Jundiaí, comprando um bem para entregar na sua casa, pouco importa onde o fornecedor esteja. Como é que vai ser calculado o imposto? Do seu local de entrega. Então, se o seu fornecedor estiver no estado de Minas, no estado do Paraná, lá em Pernambuco, pouco importa. A carga de tributação que vai assumir é o local onde você for receber o produto, que em tese vai ser a mesma, porque você está no município de Jundiaí. Então, se Jundiaí for 30% de tributação, somando a parte estadual, federal, municipal, o seu fornecedor vai colocar o preço dele mais 30%, independentemente se o fornecedor estiver no estado de São Paulo, se no estado de Minas, no estado do Paraná. Hoje o preço varia por conta dos estados que dão benefícios. Agora, a figura da neutralidade é saber que o imposto vai para o local onde foi ser consumido, ele deixa todo mundo na mesma condição concorrencial. Se a sua empresa for ineficiente, o seu concorrente vai vender mais. Então, como é que vai ser agora a gestão de negócios? Eu vou ter que saber comprar bem. De onde, né? Comprar. De qual fornecedor. Se o meu fornecedor for um fornecedor que é do Simples, ele vai sofrer impactos tributários. Pode ser que esse fornecedor, após a reforma, sendo do Simples, ele não gere os benefícios tributários que um outro fornecedor que não é do Simples vai gerar.
E eu vou ter que estar atento a isso. Então, ou seja, a gente está diante, Saulo, de uma transformação assim, jamais vista. E com uma diferença muito grande, sem base de comparação. Uhum. Não é aquela questão de que, olha, eu estou implementando um sistema novo, faz o seguinte, roda o paralelo, sistema antigo, para eu ver como vai ficar. como é que vai ficar, porque a gente vai fazendo ajustes. Agora, em julho de 2025, nós teremos aí o início do projeto piloto da reforma tributária, com a seleção de basicamente quase 500 empresas para participar do projeto. E aqui eu já quero deixar um esclarecimento. Não é para as empresas saberem como é que funciona o projeto, é para as empresas testarem os sistemas que o governo está desenvolvendo para saber se vai funcionar. Então, ou seja, o Saulo aqui está desenvolvendo um novo produto e ele fala assim, Douglas, olha, vou falar aqui de algo que eu gosto. O Saulo é produtor de vinho. O Saulo aqui fez um experimento e produziu aqui umas 50 garrafas de vinho. Ele vai chamar as pessoas e falar assim, olha, eu gostaria aqui que vocês apreciassem o vinho, fizessem um bate-papo, mas me fala, qual que é a sua percepção? O que você achou? Tá muito ácido? Tá muito... Me dê a sua impressão, porque aí, dependendo do feedback que eu receber, eu vou adaptar o meu processo ou não. E o projeto piloto é exatamente isso. Olha, não é para a empresa saber o que vai acontecer. É falar assim, não, olha, eu estou desenvolvendo algo. E para o governo muda muito também, né? Do mesmo jeito que muda para nós, para ele tudo, né? Ele também não tem base comparativa nem das receitas que ele vai ter de tributo. Por isso, Saulo, que essa etapa ela é de suma importância. Por quê? Porque isso já vai entrar já em 2026. Ah, mas já vem aquela pergunta, né? Será que vai? Será que vai? Não, gente. Vocês já viram, por algum motivo, a Receita Federal antecipar algum tipo de projeto? Ah, o E-Social vai começar numa data e posterga. A DIRF, ela morreu, depois ressuscitou, depois morreu de novo. Quando foi aprovada a reforma tributária lá em dezembro de 2023, com alteração na Constituição, nós tivemos praticamente 6, 7 meses só com alteração na Constituição. Aí, em agosto de 2024, foi publicada uma nota técnica do ENCAT, que é o órgão que ajusta os esquemas, os arquivos da nota fiscal eletrônica. Como é que você preenche o campo da nota, que tipo de informação que você tem que colocar? Em agosto de 2024, eles publicaram dizendo o seguinte, olha, os testes vão começar em outubro de 2025. Então, olha, eu publiquei em agosto de 24, as empresas de software vão ter até outubro de 25 para poder atualizar os sistemas, para começar a fazer os testes, para que em janeiro de 26 isso já comece a entrar em vigor. Em março desse ano, depois de uma série de adaptações dessas notas, eles anteciparam o prazo de outubro para julho. Por quê, gente? Porque eles estão vendo que o negócio é muito complexo e que tem que ter mais tempo para as empresas testarem. Quando que a Receita antecipou a entrada em vigor de algum projeto? Não me recordo. Primeira vez. Então, assim, eles estão diante de uma situação que eu diria que em algumas, como eu brinquei aqui da questão do fornecimento de duas mãos, duas vias, né? A mão que vai e a mão que volta. No caso da reforma, é um caminho sem volta. E muita gente não está conseguindo ainda ter essa percepção de que, mas vai postergar. Não, mas as empresas do Simples... Não. Gente, a legislação já está aí posta. Ou seja, é algo, Saulo, que vai iniciar. A gente não tem aqui a possibilidade, apesar que eu costumo dizer que no Brasil, até o passado, às vezes é incerto. Mas a gente tem visto tem acompanhado todo o projeto e, na realidade, uma das coisas que o governo federal quer tratar como isso aconteceu no meu governo é que isso vai entrar como se fosse o filho está esperneando, vai falar assim, não quero saber, é assim que vai fazer. Ou seja, e é assim que está acontecendo. Janeiro de 26, que está logo aí,
As empresas, se não tiverem adaptados os seus sistemas, Saulo, não vão conseguir emitir nota. E é engraçado, né? Porque já foi 6 meses, né? A gente estava falando disso no começo do ano. Lógico, antes disso também a gente falava, mas agora, assim, eu entendo como uma reta final. Ou você entra nesse barco aqui e vamos começar a olhar, né? Ou você vai chegar o ano tão perdido, né? Que imagine se uma empresa perdeu o faturamento, ou o cliente, que for um cliente grande, não querer receber sua nota. Então, assim, imagine como vai ser esse começo de ano para o empresário. Eu diria o seguinte, lá na Atrus, a gente está tendo bastante consulta no seguinte aspecto. Tem empresas que estão preocupadas, ela fala assim, olha, qual que é o meu giro de estoque? Meu giro de estoque é 10 dias. Então, eu tenho estoque de segurança durante 10 dias. Tem empresas querendo aumentar esse giro de estoque para 4, 5, 6 vezes. Por quê? Porque se o fornecedor não conseguir entregar, eu tenho estoque suficiente para poder manter o meu negócio, pelo menos no começo de janeiro, no mês de janeiro. Por quê, gente? Porque assim, eu costumo, e aí sempre fazendo as analogias, né? Tem gente que já comprou o terreno, já construiu a casa e agora está começando a ver o que precisa fazer na casa para poder mudar em janeiro. Tem gente que comprou o terreno que ainda não começou a construir. E tem gente que nem o terreno tem, mas sabe que tem que ir para uma casa nova em janeiro. Não sabe nem aonde vai. Não sabe nem aonde vai. Então, assim, tem gente que já está mais adiantado, então ele sabe que a dificuldade que ele vai ter para mudar em janeiro é menor. Tem gente que fala assim, olha, eu não estou nem tão adiantado, mas nem tão atrasado, porque eu já comprei o terreno, só não comecei a construir. Pode ser que eu tenha que fazer lá um barraquinho. Um barraquinho rápido e mudo. E tem gente que não tem o terreno ainda, porque tá apostando que não vai acontecer. Então, assim, imagine, e aí, novamente, o exemplo do médico. Quanto antes você tomar suas precauções, mais fácil você consegue conviver com as consequências. E você consegue se planejar para tomar as ações nas consequências. Ou seja, se você percebe que você tem algo que é complexo, mas você tem tempo para raciocinar e tomar uma decisão, não tenho dúvida, Saulo, que você vai orientar da melhor forma adequada. Agora, a partir do momento que você não tem tempo, o negócio está parado e você precisa tomar uma decisão, qual que é a probabilidade de você tomar uma decisão irracional e você prejudicar o seu negócio? Imenso. Não, eu até costumo comentar que, assim, dá uma olhada no seu ecossistema aí de parceiros e fornecedores, porque, assim, às vezes tem empresa que tem condição de escolher fornecedores, mas tem empresa que só tem 2, 3 fornecedores que não pode ficar desalinhado, né? Então, assim, viu? Monta um comitê da reforma tributária, algo, e coloca essas pessoas dentro, porque aquilo que você vai construir é muito sério. E se esses parceiros do seu ecossistema não estiver acompanhando, né, você vai ter problema. Né? Eles também vão ter problema, mas imagina, os dois tendo problema junto. Então, às vezes, estender realmente o braço. Né? Comprei um terreno grande, agora eu vou dividir esse terreno com umas pessoas boas pra gente morar junto, a gente vai construir a casa germinada. Usando o seu exemplo aí. Vamos aproveitar algumas coisas juntos pra gente morar junto e a gente vai ficar protegido aqui. Por quê? Porque é todo mundo no mesmo barco. Imagina o exemplo que você deu do fornecedor. Se o cara não tem estoque, tem cliente precisando, é até possível de perder realmente o cliente. E imagina o seguinte, eu tenho algumas empresas, aqueles que já estão, eu vou utilizar o exemplo aqui com a casa construída. Mas ele só está pensando na casa dele. Só que às vezes o seu negócio, Saulo, depende do seu cliente. O que eu quero dizer com isso? E aí, trazendo uma situação real. Uma indústria, ela pode fabricar, por exemplo, produtos de piscina. O Saulo, na casa dele, tem piscina. Então, o que o Saulo faz? Ele tem que comprar os produtos para poder tratar a piscina. Ele vai comprar isso aonde? Ele não consegue comprar isso da indústria. Ele vai na loja de bairro ou num distribuidor e vai lá e compra.
Esse distribuidor ou essa loja de bairro pode ser do Simples. Se essa empresa do Simples tomar uma decisão inadequada, ela vai pagar mais imposto e o produto vai ficar mais caro para o Saulo. O Saulo vai falar assim, olha, eu comprava esse produto, mas o produto agora aumentou muito. E aí a culpa é da reforma. E o Saulo deixa de comprar. Se o Saulo deixa de comprar, a empresa do Simples deixa de vender. Se a empresa do Simples deixa de vender, o fabricante do produto vai deixar de vender. E então o meu negócio pode ser afetado se o meu cliente tomar uma decisão errada. Então, assim, essa questão do ecossistema ela é fundamental. Por quê? Porque eu preciso saber, eu preciso trazer para próximo da minha operação aquelas pessoas que efetivamente contribuem para o meu negócio. Gente, meu negócio não sobrevive sem os meus fornecedores e sem os meus clientes. Então, ou seja, e essa mensagem de mas eu estou preocupado só com a reforma na minha casa. Mas e o seu cliente? Se você depende do seu cliente para que ele possa levar o seu produto lá para o canal de consumo... Se ele não fez dever de casa, ele não consegue vender mais. Se ele não vende, você não vende. Então não adianta... Vocês estão entendendo a complexidade? E aqui, gente, vejam que a gente já está falando de uma série de coisas e o tributário agora está ficando de lado. Então agora a gestão... Você envolver ali o pessoal da área financeira, o pessoal da área de logística, o pessoal da área de compras, o pessoal da área de negócio, eles vão ser peças fundamentais nesse processo. E aí o Saulo, olha, mas você sabia que isso pode afetar não só o seu ecossistema de fornecedores e clientes, mas dentro das organizações, parece que cada setor é uma indústria, cada setor é uma empresa diferente. Ele não conversa com... Gente, se você tomar uma decisão inadequada aqui, vai afetar aqui. E vocês estão tudo dentro do mesmo guarda-chuva. Não adianta falar que vai levar o guarda-chuva para a direita porque o da esquerda vai tomar chuva, gente. Então, assim, essa figura de ter ali uma integração entre as pessoas e também uma conscientização. Porque, por diversas vezes, reforma tributária é tributário. Não, gente. Não é tributário. O tributário é um dos pontos. Mas a gente está falando aqui do ecossistema mesmo. Olha, eu vou ter que então conversar com o meu pessoal de suprimentos. Eles vão agora ter que avaliar de quem que eles vão comprar, porque isso pode ter impacto. Os meus clientes, eu vou ter que saber assim, qual que é o regime que você vai escolher, para eu saber efetivamente se você vai conseguir sobreviver ou não. Mas eu posso ter fornecedores que vão mudar de localização porque vão perder os benefícios fiscais, mas ele vai para mais longe do meu negócio ou para mais perto? Então, ou seja, se o meu fornecedor não conseguir emitir documento, vai afetar o meu negócio. Gente, o tributário aqui até agora... deixou de falar. O caso mais que a gente não deve pensar agora, inclusive porque a gente não tem histórico, é qual o impacto real da situação. E o impacto real vai acontecer para todo mundo. Então isso não é tanta preocupação. A preocupação é assim, como que eu faço para estar dentro desse impacto real como todo mundo? Porque se eu fizer algo errado, aí sim eu vou estar fora desse jogo. Né? E Saulo, eu falo assim... se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas você vai viajar sem programar a sua viagem? Não, a gente passa... mas viajar é gostoso, né? A gente passa 1 mês, 2 meses programando a viagem, a cada minuto, que passeio que você... Por quê, gente? Você quer otimizar o seu tempo de tal forma que você possa chegar lá no local e aproveitá-lo da melhor forma possível. Qual que é o risco de você não programar? Você chega lá, se você tinha 10 passeios para fazer, você vai conseguir fazer 2. Porque você não sabe para onde vai, para onde você deveria... A reforma é a mesma coisa. Então, ou seja, se você se preparar, se você se munir dessas informações, você vai conseguir passar por essa transição de forma menos traumática. Mas, por outro lado, se você deixar para se preparar lá ao final, você vai perder boa parte dos passeios que você poderia fazer e você, às vezes, vai falar assim, poxa, poderia ter... Gente, o leite já derramou. Não dá para colocar o leite dentro da caixinha novamente. Já se foi. Então, o recado aqui
que eu acho que é importante a gente trazer é uma transformação, não temos paralelo, e assim, busque efetivamente parceiros dentro do seu ecossistema ali, para que você possa trocar essas informações e ver como é que o seu colega está agindo, quais são os planos, o que ele está prevendo tomar de ações. Ou seja, vocês querem que um projeto dê certo? Coloquem na sala todas as pessoas que vão achar que o projeto vai dar errado. Porque elas vão te mostrar todos os pontos que a gente que está com a cabeça que vai achando que vai dar certo, a gente deixa de lado. Então, dentro dessa percepção avaliem que tipo de contexto vocês vão ter, que tipo de situação vocês vão estar avaliando aqui. Dentro desse cenário, é muito importante conhecer todo com quem você quer transacionar. Você tem outro parceiro? Se eu não conseguir te atender, quem vai te atender? Você vai ficar. Se você só tem um médico, quer dizer, se você não conseguir ir naquele médico, ou se ele foi viajar, você não vai ter outra opção? Então, assim, é nesse momento que a gente percebe que o modo de gestão de negócios vai sofrer aqui uma mudança significativa. Muito legal, Douglas. Vocês estão vendo aí, gente? Você sabe que, Douglas, vou até falar uma coisa aqui. Então, infelizmente, a gente está indo para a reta final. Dá para conversar muito. E eu gosto muito desse tema, porque ele dá toda uma agitada, né? Querendo ou não, ele agita todo mundo, né? É um tema tributário, todo mundo está começando a pensar. Mas você sabe que eu até peguei vídeo seu também uma vez. Às vezes eu falo e parece que eu tenho que dar uma prova, né? Porque parece que a gente é mentiroso. Então eu falo, olha o que esse cara tá falando. Olha isso aqui. Aí eu pego, olha esse cara também. Então tá todo mundo falando a mesma coisa. Porque às vezes a gente fala de uma forma, o cara fala assim, será que é tudo isso mesmo, né? Mas é tudo isso mesmo. Então, gente, é muito importante, ó, pega esse episódio aqui, ou veja esse episódio junto com a sua equipe. É uma dica que eu dou para você. Depois que você assistir, pegue ele, vai lá na sua empresa, faz debate junto. Chama o Douglas, né, Douglas? Tá à disposição aí para conversar com as empresas, é muito legal. E nessa reta final, Douglas, eu queria fazer uma coisa bem diferente aqui, cara. Eu queria ver o seu coração. Vixe. Eu vou te falar algumas coisas aqui. Vinho tinto. Faltou o vinho pra gente fazer essa parte, né? Agora tem que ter o vinho, né? Não, tem que ter. Mas eu quero falar, eu vou te falar algumas coisas da reforma e eu quero que você responda o que você acha. Mas assim, ó. Espontâneo, do coração mesmo, mas sabe? Aquela coisa assim, esse negócio tá, né? Pegando. Vamos lá. CBS. Vai facilitar, mas até facilitar vai complicar um pouco. É isso aí. IBS. Eu diria que é irmão gêmeo da CBS, ou seja, hoje vai ter uma legislação só. Então, a gente vai ter sim uma simplificação no futuro, mas no primeiro momento a gente vai ter vai acabar complicando um pouco o dia a dia. Agora isso aqui é polêmica, hein? IPI. Tá ou não tá? Foi ou não foi? O que tá rolando, né? O IPI, gente, a Zona Franca de Manaus tem até a sua previsão até 2073. Então o IPI está para proteger a Zona Franca. O IPI não vai deixar de existir e não tem prazo para extinção. Então, dentro desse cenário, vamos ter que conviver com o IPI até pelo menos o fim da Zona Franca. Beleza. IS. O que você acha? Necessário, mas eu acho que muito mais os itens foram muito mais lobby do que efetivamente a figura do imposto. Então, desvirtuou desde já o seu instituto aqui da criação. Mas aí é opinião, coração. É isso aí. Split payment. Importante, mas é uma questão muito nova de você ter ali uma instituição financeira gerindo junto com o governo a questão da tributação. Em outros países isso já existe. No Brasil também, hoje quando você paga IPVA, o próprio banco faz a divisão do que vai para o estado e município. Então isso não é novo. O ponto é olhar a transação de inúmeras empresas no Brasil, isso é muito complexo. Então eu acho que precisa de maturidade. Nota fiscal de serviço nacional. Deveria todos os municípios aderirem a esse modelo. O problema é que alguns municípios eles têm todo um arcabouço de informações tecnológicas que, se eles aderirem ao modelo nacional, eles têm que adaptar todo o seu
a sua parafernália de informações. Então não vou aderir, mas vai ser necessário ter as informações. Para mim, se é simplificar, deveria ser uma coisa só. Guerra fiscal, hein? Vai acabar, mas os estados agora vão poder conceder benefícios de outra ordem. Por exemplo, auxiliar no desenvolvimento de estruturas para o seu estado. Terrenos, estradas, eles vão ter acesso a dinheiro para poder efetivamente implementar isso. Então, agora não vai ser mais benefício, mas ele vai ter que fornecer infraestrutura para atrair ali os novos investimentos. Muito legal. Agora, o último, para a gente acabar aqui, 2033. Espero estar vivo, porque, olha, para passar por toda essa mudança vai ser muito importante. O problema é que, e aí eu vou trazer uma figura que me preocupa um pouco. A reforma tributária deveria ser uma política de Estado, mas às vezes acaba sendo política de governo. Se entrar um novo governo no futuro, ele pode mudar a Constituição e alterar algumas regras? Pode. E a grande preocupação dos empresários hoje eu estou trabalhando com base nessas regras que foram editadas. Será que no futuro, se ele mudar governo, alguma regra pode mudar? Então, ou seja, a desconfiança do que aconteceu no passado acaba gerando essa desconfiança para o futuro. Então, muitas empresas que estavam com o intuito de fazer investimentos estão com uma certa reticência em querer investir porque não sabe se vão ter a mesma regra de hoje. Será que vai ser a mesma regra daqui em 2033? Então, ou seja, é muito tempo. Então, eu espero que não, espero estar errado. Para mim, eu acho que é muito difícil você falar com um alemão, com um americano, com um indiano, mas por que aqui eu tenho que ter 3 pessoas para cuidar de 8 países e aí no Brasil você tem que ter 10 pessoas para cuidar de 1? Porque no Brasil as regras são muito complexas. Mas agora é o IVA. Meu amigo, a melhor rodovia que a gente tem aqui no Brasil é a rodovia dos Bandeirantes, aqui no estado de São Paulo, que não chega a 20% da sua Autobahn na Alemanha. Então a gente está caminhando, a gente está engatinhando aqui. Eu torço para que dê certo, porque eu acho que o Brasil ele tem muito potencial para crescer. O problema é que os entraves acabam, infelizmente, atrapalhando o nosso desenvolvimento. A gente é um país com recurso de primeiro mundo, mas com cabeça de terceiro mundo. Então, eu acho que a gente poderia simplificar assim, para que em 2033 nós estaremos sentados aqui e colhendo os frutos dessa mudança. Ou seja, é difícil mudar, é difícil você sair de um estado e ir para outro, é difícil você sair de uma família e ir para outra família. Mas no futuro você fala assim, tomei uma decisão certa. Foi difícil a transição, meu filho ficou com a minha ex-esposa. Gente, não é fácil não. Mas assim, no futuro vai valer a pena. E eu espero que em 2033, quando a gente esteja sentado aqui, a gente olhar para trás e falar assim, olha, lembra daquele podcast que nós fizemos? Valeu mesmo a pena. É isso aí. Muito legal. E pra gente encerrar, última mensagem, uma recomendação, bem rápida mesmo, assim, só para você deixar para os empresários, principalmente aqueles que ainda estão desatentos nesse mundo, e aquele que é líder empresarial, aquele que está na frente, que às vezes o empresário ele não está tão engajado no tema ainda, mas o líder ele tem um papel importante ali, que ele está com essa ferramenta na mão e precisa trabalhar isso dentro. Mensagem rápida, uma recomendação para eles. Pode fazer direto para a câmera. Olha, apesar de inúmeras mudanças, as empresas precisam estar preparadas para emitir os documentos fiscais a partir de janeiro de 26. Então, ou seja, envolva o seu pessoal de TI, envolva o seu pessoal de operações para que você não trave a sua operação em 2026, que é o ano que vai ser o teste das informações. Então, como é que está seu RP? Como é que estão os seus fornecedores? Eles estão efetivamente se adaptando a isso? Seus clientes vão estar aptos para receber os documentos? Esse é o primeiro tópico que eu diria que é fundamental. Segundo, estratégia. Com base em todas essas mudanças, você já está simulando o que isso pode gerar no seu cenário empresarial? Você vai ter que mudar de fornecedor?
vai ter que ter novos clientes? A sua operação, que é B2B, vai passar a ser B2B ainda ou pode ser B2C? Vai ser... ou seja, o que você está pensando para crescimento do negócio? Então, assim, prioridade 0, documento fiscal. Isso é fato. Toda empresa tem que focar os seus esforços agora para poder estar apta a emitir os documentos, inclusive a empresa do Simples. Vocês têm que ficar atentos que isso vai mudar. Já para janeiro de 26. E, estrategicamente, cria-se o comitê, discute-se todos esses pontos para que vocês possam ter ali um plano de desenvolvimento dos negócios já pensando na nova casa, não pensando na casa antiga. É isso aí. Muito legal, gente. Foi uma honra muito grande ter você aqui com a gente, tá? Brilhantou aí nossa trilha de podcast, trazendo um tema que vai ser, eu acho que, se você permitir, vamos ter outras sessões. Com certeza. Outras coisinhas que vão vir aí. O pessoal quer saber muito. Agradeço você que assistiu a gente até o final. Como eu disse, uma recomendação, pegue esse podcast, esse episódio, sente com os gestores, envie para os seus gestores, que isso aí não é para 2026, né, Douglas? É para agora, tá bom? Douglas, Saulo, muito obrigado, viu? Deus abençoe você, cara. Amém. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando. Saulo, é um prazer muito grande sempre te reencontrar. Você é uma pessoa que faz a gente avaliar e identificar que ajudar, contribuir e dividir soma. É isso aí. Então, se a gente conseguir multiplicar, a gente vai somar. E a nossa função aqui é justamente essa, ou seja, se a gente puder ajudar, a gente já foi ajudado. Sim. Eu acho que a gente pode contribuir com esse tipo de informação para ajudar você a tomar a sua decisão. Obrigado mais uma vez, foi um prazer muito grande estar aqui no nosso podcast aqui de Contabilidade Conectada. Espero estar aqui outras vezes para a gente poder conversar também de outros assuntos, mas também da reforma. Vamos marcar um só de vinho. Só de vinho. Aí vai ficar umas 8 horas aqui. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Até logo, pessoal. Deus abençoe.